Olá, querido, tudo bem com você? Queremos hoje compartilhar com você, conforme tínhamos anunciado como proposta do canal o Indirite Instrutoria Brasil. E o que é isso? Aqui a gente vai trocar uma ideia, refletir, conversar, se possível sendo trazer um texto em forma de orientação daquilo que eu já escrevo no LinkedIn, nos meus livros. No decorrer dos vídeos a gente vai ter bastante assunto e o propósito é exclusivamente, de alguma forma, melhorar a tua vida, melhorar as tuas decisões, porque a decisão cabe a gente tomar. Então o que a gente pode fazer é te apresentar algumas ferramentas e recursos. E eu entendo que muita gente às vezes está em casa, quer assistir na televisão, então eu decidi narrar os artigos, certo? Todos os artigos que tem lá no LinkedIn, tem muita interação, muitos comentários com pessoas do exterior, e eu sei que isso vai ser muito bom para a sua vida. O texto que nós vamos refletir nesse vídeo, eu pego analogias de situações. Pelo menos, na semana passada eu escrevi um artigo sobre o carro de bois. Lerei isso compartilharei a semana que vem. E essa semana eu escrevi um artigo sobre a lata d'água, um instrumento de carregar água que é usado no Nordeste do Brasil. E o título dessa narração que eu farei para você é A Arte do Galão, entendeu? E o subtítulo é Lições do Sertão Nordestino e da China Antiga. Por quê? Essa atividade de buscar água nessa modalidade, nessa maneira de carregar, nesse tipo de estrutura, não é exclusiva aqui do Brasil, não é exclusivo do Nordeste ou quem sabe do Norte do Brasil, né? Então hoje eu quero te convidar a gente criar uma imagem, né? Uma imagem e você vai ver como isso vai ser muito poderoso para a sua vida. Claro que para isso a gente precisa imaginar uma pessoa carregando água. E eu vou narrar para você entender, né? Por que eles carregam? Por conta da distância, devido à escassez, o índice pluviométrico, a quantidade de chuva aqui no Nordeste é muito baixo, barreiros secando, açudes secando, cacimbões. Cacimbões é uma estrutura, um poço que é cavado verticalmente até encontrar água e as pessoas do Nordeste vão a esses lugares e utilizam ainda essa estrutura de galões, tá certo? De carregar água em latas. E é precioso essa atividade. E na China, mas a China é tão desenvolvida, tem isso, a China é muito grande. Então, na zona rural da China, se você vê nos desenhos, se você vê nas imagens, quem sabe até em filmes, também se usa esse tipo de atividade para levar água. Aqui no Brasil, essa estrutura ela é composta de um pau redondo, não pode ser ferro, não pode ser cano, geralmente é um pau que já está macetado, é passado sebo, porque esse pau vai estar no ombro da pessoa, mais nesse músculo do lombo. E esse pau, ele se estende nas duas laterais do corpo da pessoa, né? Um pau roliço de 3 polegadas, mais ou menos, de 2,5 polegadas. E nas extremidades desse pau desce uma corrente que, para você ter um exemplo, pode ser uma corrente de bicicleta aberta, pode ser um arame grosso, pode ser... Uma corda não funcionaria bem. E talvez pelo movimento você vai entender que ia puir ela, ia cortar ela, um movimento de levar e trazer, né? E aqui no Nordeste chama-se galão. Algumas pessoas chamam cangalha, mas
No Nordeste, o nordestino mesmo, ele não vai chamar cangalha, é mais usada para animal. A cangalha do animal, a cangalha do jumento, do burro, do boi. Para a pessoa, ele é usado mais esse termo de galão. E é uma lata que aqui no Nordeste eles usam como se o nome que eles chamam de lata de querosene. Eu não sei precisar, mas com certeza deve ter uns 25 litros de água em cada lata. Somando, então pesa aí uns 50 quilos, fora a estrutura da madeira e tal. Na China, essa mesma estrutura é chamada de biandã. Aqui no Brasil, eu falei que era um pau, pode ser um jucá, um pereiro, uma madeira mais preta, uma outra madeira. E no Japão, como sempre, bambu. O resto da estrutura, desce alguma coisa de corda, não sei. E a lata deles lá não é lata, é de madeira, né? Um baldezinho de madeira. E eles levam aquilo do lugar. Mas, pastor, como é que a China é tão desenvolvida, pega água, e tanta água que tem na China, mas não tem, ao contrário do Nordeste, que não tem água, quase água nenhuma, lá tem muita água, mas não muita água limpa. Como na África, como em muitos lugares, as águas, como na Índia principalmente, é um risco essa questão da água. Não vou entrar na questão das doenças, das patologias que podem surgir daí, né? Então, e apesar das distâncias culturais, bom, se tem aqui e tem lá, deve trazer algum ensino para a minha vida e para a tua vida. Apesar das distâncias culturais do Nordeste do Brasil para lá no Oriente, na China, os princípios são o mesmo, né? O princípio é o mesmo. E que princípios são esses? O corpo entra no ritmo. Quando vê uma carga, quando vê uma missão, quando vê algo a ser cumprido, teu corpo tem que entrar no ritmo. O corpo entra no ritmo. O movimento é quase uma dança, eu sei. Assim, você fala como se realmente já tivesse... Eu quero lhe dizer que eu já carreguei isso quando, não profissionalmente, mas quando eu andava no interior, tinha familiares que estavam fazendo, por que não fazer também? E pesa. Então, você tem que quase entrar na dança. Há um embalo, tipo uma dança. Eu estou fazendo esse movimento aqui para você imaginar. E é esse movimento que acontece na hora que se vai conduzindo isso aqui, né? Quando o peso da água balança para frente, é hora de você pegar um impulso. Quando o peso do balanço pulsiona para trás, é hora de você trocar o passo. Entrar no ritmo, como se fosse uma dança, harmonia, equilíbrio, bom senso, andar no ritmo, com passo. Cada balançar das latas. Então, anotei uns princípios. Isso são artigos para o LinkedIn que servem e devem servir para a empresa, para a administração da vida, do lar, da família. Tudo que é aprendizado serve para o nosso crescimento e vai trazer benefício não só para a gente. Como essa lata d'água, a água vai ser só para ele. É importante ele carregar essa água. Então esse ensinamento vai servir para a minha vida. Então não é só força. Não é só força. É equilíbrio, é cadência, é resistência e propósito. Isso, cada dia que a gente levanta para matar um leão, um urso da sua preferência, não sei qual o animal que você mata todos os dias, né? Mas você deve, nessa tarefa, não deve ter só força. Deve ter equilíbrio, cadência, resistência e propósito.
Por que essa água é preciosa? Como eu falei. Por que as tarefas que vêm na tua vida são preciosas? Porque da mesma forma que a água é encontrada com dificuldade no Nordeste, a vida é difícil. E a gente tem que aprender a conduzir as coisas no meio da escassez. A vida não está fácil, não é comiseração e lamentação, não, é uma constatação de realidade. Aquele que tiver estratégia, aquele que se prepara, vai conduzir melhor a sua vida, a sua organização, o seu emprego, o seu trabalho, os seus liderados, os seus liderandos, os seus superiores. Aquele que estuda, que aprende, que entende, ele vai ser visto de uma maneira diferenciada, tá certo? Ele vai ser visto de uma maneira diferenciada. Então, no sertão a água é escassa, vem de longe, né? Dos poços. E na China, como eu falei, pode ter muita quantidade de água, mas a qualidade dessa água não é apropriada. Daí, então, redizendo, essa água não é só para aquela pessoa que vai buscar. Há pessoas com sede em suas casas, esperando essa pessoa ir buscar. Há animais que dependem da ação dessa pessoa ir buscar. Há plantas que dependem da ação dessa pessoa ir buscar. E a pessoa também depende do resultado das plantas, porque ele vai colher os frutos, a hortaliça dessa água que ele irrigou. O animal vai servir para tração, para a alimentação diária, e a família vai ser abastecida. Então, as tarefas que nós tomamos precisam de princípio, porque pessoas, não só nós, mas pessoas também dependem dessas tarefas, né? E eu anotei algumas coisas que a pessoa que vai pegar água deve fazer. Primeira coisa, a pessoa tem que vistoriar. Você tem que saber com o que está lidando. Tem um ditado que diz, você quer... a empresa cresce na mão do dono, como diz a história, né? O gado engorda na mão do dono, dependendo da sua área. Tem gente que não se apropria, não toma conhecimento. Procure saber a respeito da sua área, daquilo que você atua. Procure se instruir, tomar conhecimento, procure melhorar. Então a pessoa, quando pega o galão dele, ele vê, o pau vai romper? Por quê? Senão bota tudo a perder. São analogias. Na Bíblia usa muito isso e é chamado de metáforas, né? Aquela ilustração. Então eu gosto desse tipo de coisa, eu tenho 18 livros publicados e gosto, às vezes não, gosto sempre de usar esse tipo de ferramenta. Então ele examina a madeira, ele examina os cabos, ele examina se a lata não está furada. Por quê? Porque se quebrar, perde tudo. Se romper o cabo, perde tudo. Se a lata estiver furada, vai perder uma parte. Então, você tem que vistoriar se está tudo firme, se está tudo seguro, se vai vazar, se há vazamentos. Aproprie esses conhecimentos à sua área específica. Tá certo? Você que está me escutando. E essa imagem é uma imagem antiga no Nordeste e milenar no Oriente, né? Fala muito a respeito da nossa vida e da nossa carreira. Da nossa vida e da nossa carreira. Como responsabilidade, como projeto, como pessoas, como expectativas. Tá certo? A gente tem que projetar as coisas, tem que ter expectativa, né? Então o segredo não tem como eliminar o peso. O segredo não é... O peso é comum. Para mim, para você, para milhões de pessoas na Terra, para você que está vendo o vídeo, para você que lê meus artigos, para você que lê meus livros, para você que um dia vai se deparar com esse texto ou esse áudio narrando para você, o peso é comum. Não tem... a gente precisa aprender a distribuir. Esse egocentrismo de tomar tudo para si, todo o peso para si, tem que aprender a distribuir.
Os desafios não são para atrasar. Então, quando você pega um galão pela primeira vez, primeiro, para você tirar as latas do chão, o primeiro push, o primeiro impulso é pesado. Está se falando de 50 quilos. São pessoas magras, né? E não é. Mas o primeiro puxo, quando ele puxa, a lata já toma um impulso, ele já faz por onde a lata já tomar um andamento para frente. E nesse primeiro embalo da lata, é os primeiros passos que ele dá em direção ao seu destino, né? Então, às vezes, os desafios não são para atrasar, são impulsos. Os desafios são impulsos. Você não pode olhar com tudo como isso é um azar, é uma falta de sorte, é maldição, é porque eu vejo os outros. Querido, todo mundo tem as suas dificuldades de primeira puxada. Aproveite isso como impulso. Isso é que faz a diferença da gente, tá certo? Ritmo. Não pode hoje, amanhã eu não vou. Tem gente que abre uma empresa, não tem hora para chegar, não tem hora para sair, não porque vai demorar tarde, mas sai porque é comprometimento. Se ganha fidelidade é no comprometimento. Para se construir algo, tudo, até o seu nome, até o nome da sua empresa, o nome da sua família, para construir dá um trabalho. E um homem da minha idade sabe o que está falando. Agora, para jogar tudo isso ribeiro abaixo, então é ritmo, compromisso, né? Ritmo, que você tenha impulso, tenha ritmo. E entender que a abrangência daquilo que a gente faz. Eu sou sacerdote, pastor, sou funcionário público federal aposentado, trabalhei 36 anos no Serviço Público Federal e sou sacerdote ainda nativo, sou pastor de pastores. E tem um canal próprio para isso. Você que gosta de sermão, de pregação, tem o Dias Melhores. É um programa no rádio que é transmitido e fica no YouTube, né? Canal Dias Melhores. Tem mais de 600 sermões lá. Então, de alguma forma, Deus vai te abençoar. Se você aprecia ministração da palavra, é lá. Mas a minha natureza de pastor, então eu carrego isso também para minhas outras atividades, seja na academia de letras, seja em palestras, seja nos meus livros, né? Eu faço parte, sou um dos imortais, né, na Academia de Letras. Então, aquilo que a gente faz impacta a vida de outras pessoas. O carregar a água impacta a vida de outras pessoas. Aquilo que você faz impacta a vida de outras pessoas, tá certo? Impacta o ambiente inteiro. E eu posso te garantir, a forma como você lida com as coisas vai te dar uma notoriedade que você vai conseguir resolver coisas além da área que você atua. E mais uma vez, olhando no seu olho, é porque eu não é o lugar aqui, talvez no canal Dias Melhores lá, contando os testemunhos, você venha pescar. O objetivo aqui é tentar te impulsionar, tá certo? Então, da mesma forma que antes de iniciar todas as jornadas checar, você já viu um caminhoneiro quando pega um caminhão, ele vai checar os pneus, o motorista do ônibus, ele vai checar os pneus, o avião quando vai sair, ele checa pneu, turbo, asas, flap, comandos, eletricidade, turbina, tudo é checado. Aprenda a checar as coisas. Tem gente que não checa nem se as portas estão fechadas na hora que vai dormir. Toda grande jornada, né? Vale a pena checar. Procurar ter habilidade. Ninguém nasce com habilidade. Eu prego há 30 anos, mas não tenho habilidade de estar ministrando palestra no YouTube. Vou aprender com você. Você me ensina, você comenta. Doutor Marconi, faça tal coisa. Comenta aí embaixo, né? Coloque o seu comentário. Você devia fazer tal coisa. Você devia piscar menos. Ou coloca os óculos, alguma coisa. Diga alguma coisa que você queira. Então a gente aprende junto, tá certo? Você deve ter uma rede de apoio e deve ter propósito.
porque esse trabalho nunca é só sobre nós, ele irriga sempre ecossistemas, né? O nosso trabalho irriga o teu trabalho, o teu fazer, as tuas ações, irriga ecossistemas. Então a garantia da lição aqui é no meio da correria do mundo moderno, né? E o propósito desses vídeos aqui no canal de instrutoria serem lentos e eficientes. Vídeo rápido é em outro lugar. Aqui é lento e eficiente. É para promover a sua vida, né? E tendo atenção nisso que eu estou falando, você vai ter mais atenção nas coisas da sua vida. E eu posso te garantir, tem pelo menos 50 artigos que vai te impactar profundamente. Está lá no LinkedIn, você pode procurar Dr. José Marconi Teixeira, o Reverendo Marconi Teixeira, e pela minha imagem aqui você vai ver lá, e lá está todos os artigos, inclusive eu vou deixar até o link fixado aqui no YouTube, você pode ir lá clicar. Tem livros que eu escrevo exclusivamente para o LinkedIn, entendeu? Livros que busca eficiência, não numa área específica, mas pode ser aplicado do odontologista ao fazendeiro. Então são conceitos que a pessoa leva para cada área de sua vida e sabendo usar aquilo, porque não é uma coisa que eu inventei, são frutos e resultados de pesquisa, aquilo vai trazer um resultado positivo para a sua vida, né? Então termina agora dizendo esse texto, né? Usando o embalo, né? Até das dificuldades da vida, e usar esse embalo para seguir sempre em frente. E quero deixar uma pergunta para você. Qual é o galão que você está carregando hoje? Reflita sobre isso. Reflita que como aquilo que você faz é em meio à adversidade, dificuldade, outras pessoas talvez não tivessem a coragem, a força, a determinação, a resiliência, e você está fazendo isso. Que galão você está carregando hoje, né? E você está equilibrado? Você tem buscado equilíbrio? Você tem feito das dificuldades, dos batentes, um impulso, né? Os desafios são impulso. Você pode aprender a transformar isso em impulso. Aquilo que você faz são perguntas. Impacta só você? O teu trabalho impacta só você? Aquilo que você tem como profissional impacta só você? A sua atividade de pai, de mãe de família, de chefe de casa, impacta só você? A sua atividade na sua empresa impacta só você? O seu gerenciar, a sua administração, você como empregado, o seu serviço, o seu trabalhar, você como industriário, sua atividade fabril, a manufaturação das coisas, você artesão, aquilo que você faz impacta só você? Impacta a sua cidade, impacta a sua comunidade, impacta a sua raça, o seu credo, impacta outras pessoas ao seu redor? Eu sou o Marconi Teixeira e esse é o canal Instrutoria, né? O Indirite Brasil, o Indirite Brasil Instrutoria. E peço, querido, se você gosta desse trabalho, se inscreva, né? Deixe o seu like, deixe o seu curtir, compartilhe. Faço isso, não busco patrocínio, não busco ser remunerado por isso. Faz parte da minha atividade ministerial como sacerdote, então eu gosto de atuar nessa área social também. E espero que você seja muito próspero naquilo que aprendemos aqui. Até a próxima. Canal o Indirite Brasil, Instrutoria, tá certo? Seu amigo Marconi Teixeira, fica na paz.